Olá, tudo bem com você? Na palestra de hoje, nós iremos falar mais uma vez sobre um assunto extremamente importante. Mas antes de começar essa palestra, eu gostaria de fazer uma oração, pedir a direção de Deus para o nosso estudo. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por mais uma palestra, pela oportunidade de estudarmos a Sua palavra. Nos conduza nesse estudo, ilumine a nossa mente para a compreensão do mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós falamos sobre o sinal todas estas coisas, que está em Lucas capítulo 21, verso 28 e Mateus 24. Vimos que os eventos que fazem parte desse sinal são os seguintes: nação contra nação, terremotos, doenças, imoralidade, crise climática, fome, crise econômica, apostasia, pregação do evangelho em todo o mundo, entre outros eventos. E vimos que esses eventos eles estão se cumprindo de forma simultânea em nossos dias. Isso requer de nós uma preparação para os últimos eventos e para a volta de Jesus. Hoje, dando continuidade à palestra anterior, nessa palestra 2, nós iremos falar sobre um dos eventos que faz parte dos últimos eventos, que é o evento da lei dominical. E eu queria trabalhar pelo menos dois pontos muito importantes com vocês nesta palestra. Antes, eu queria ler o texto de Apocalipse 13 e os versos 16 e 17. Vamos fazer uma leitura deste texto. Apocalipse 13, versos 16 e 17 diz assim: Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Todos nós sabemos, né, ou pelo menos quem já estudou sobre esse assunto, que biblicamente essa marca é a marca de autoridade de Roma, tá? E a marca da autoridade de Roma é o domingo, isso está bem claro. A Igreja Romana declara que o domingo é o sinal da sua autoridade. E é essa marca, é o domingo que será imposto a todos os habitantes da terra como uma lei. Só que, na verdade, o que eu queria trabalhar com vocês aqui, nesta palestra, são dois pontos importantes. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês a respeito da lei dominical. Como as pessoas, tanto religiosas como seculares, serão levadas a aceitar a lei dominical, o domingo. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês a respeito da lei dominical. Como os governos da nova ordem mundial conseguirão monitorar, controlar e aplicar sanções às pessoas. Primeiro ponto: como as pessoas, tanto religiosas como seculares, serão levadas a aceitar a lei dominical o domingo? Pelo menos de duas formas. Primeira forma, de forma consciente. Por isso que no texto de Apocalipse 13, no verso 16, você vai ver que essa marca ou sinal da autoridade de Roma será colocado na fronte, ou seja, na testa. Testa aqui é simbólico, significa consciência, ou seja, as pessoas serão levadas de forma consciente a aceitarem o domingo. E a outra forma no qual as pessoas serão levadas a aceitarem o domingo é pela forma impositiva. Vamos caminhar então na nossa palestra. De forma consciente. Então, que no meio religioso, Satanás tem usado os seus agentes para doutrinar, educar as pessoas a aceitarem o domingo como o dia santo da família e de adoração a Deus. Então, no meio religioso, o inimigo tem trabalhado da seguinte forma: ele tem levado as pessoas que são religiosas a aceitarem o domingo, ele tem doutrinado
as pessoas, por meio dos seus agentes, mostrando que o domingo é um dia de adoração, é um dia da família, um dia santo. E eu quero mostrar isso para vocês com algumas informações de jornais. Por exemplo, nós temos aí esse jornal NFP, que diz o seguinte: domingo é tempo de oração e família, e não de compras. O governo polonês lembra os varejistas. Então aqui está dizendo que o domingo é um dia de oração, um dia de estar com a família. Então há uma promoção do domingo como dia da família. Outra informação aí, Arquidiocese de Singapura, Arquidiocese romana, católica, né? Na igreja romana. Tu deves ter calma. 7 razões para abraçar, para aceitar o descanso dominical. Primeiro, Deus ordena isso. Será que de fato Deus ordena isso? Né? Biblicamente não. Mas é o que tem sido ensinado. Deus descansou. Deus descansou no domingo? Não. Biblicamente, Deus descansou no sábado. Terceiro, você realmente precisa disso. Quarto, família e amigos. Quinto, oração e leitura espiritual. Sexto, coisas que você gosta. 7, cochilos, descanso. Diocese da cidade de Kansas, nos Estados Unidos, né? Guardar o dia do Senhor, carta pastoral sobre a importância do domingo. Será que o domingo é o dia do Senhor de fato? Biblicamente nós sabemos que não. O domingo, na realidade, é o dia em que Roma, a igreja romana, estabeleceu como dia de adoração. Não um dia bíblico, tá? Mas há essa promoção. E as pessoas têm aceitado isso. Principalmente as pessoas que são do meio religioso, quer sejam católicos, quer sejam protestantes de igrejas evangélicas e etc. Ainda aqui, de forma consciente, a Igreja Presbiteriana de Praia Grande, a observância do domingo, o dia do Senhor. Nós temos aí Portal da Cidade, que é uma informação da cidade de Lucas de Rio Verde. Domingo é o dia da família, diz psicóloga de Lucas de Rio Verde. Né? Então essa psicóloga que fala que o domingo é o dia da família. Outra leitura. Site católico pede que fiéis respeitem a Laudato Si e guardem o domingo. Então há essa promoção, há essa doutrinação no meio religioso de que o domingo é um dia de adoração, é um dia de estar com a família, é um dia de santo, tá? E as pessoas têm aceitado, as pessoas do meio religioso. E no meio secular? Como as pessoas do meio secular vão aceitar a lei dominical? Porque até agora nós vimos que ela tem sido promovida no sentido religioso. Mas as pessoas que não são religiosas, os ateus, aqueles que não fazem parte do catolicismo ou do protestantismo, vamos ver? No meio secular, Satanás tem utilizado as questões sociais, econômicas e de preservação da natureza e controle dos efeitos climáticos, introduzindo o domingo como dia de socialização entre as pessoas, de descanso laboral, descanso de trabalho, né, do trabalho, do clima e de preservação da terra para esta e as gerações futuras. E eu vou te mostrar isso com algumas informações importantes. Esse jornal aqui, The Mayor, diz o seguinte: domingo sem carros em Bruxelas leva à queda de 90% na poluição causada por automóveis. Então aqui a gente vê na causa climática, né? Na causa aí da preservação da natureza, o domingo sendo colocado como um dia especial. Entrepreneur. Por que o domingo é o dia mais importante da semana para o seu bem-estar? Sua empresa se beneficiará quando você priorizar o tempo para si mesmo e para as pessoas importantes em sua vida. Então há aqui uma promoção do domingo no meio secular com relação ao trabalho. Você precisa descansar e esse dia de descanso é o domingo. Advent Messenger, Domingo Verde, a resposta do mundo à crise das mudanças climáticas. Olha que interessante, nós sabemos que o mundo está vivenciando uma crise climática, entre outras crises, né? Mas há de fato uma crise climática.
E a solução que eles têm dado para essa crise climática vem aí o Domingo do Clima, o Domingo Verde, né? Então o domingo também sendo promovido no meio secular, agora de uma forma em que as pessoas que não são religiosas podem também aceitar o domingo, a lei dominical que virá em breve. Olha que interessante. Mais informações aí. Outra leitura. Nova PEC coloca o Brasil a caminho do domingo climático. Então há uma proposta de emenda constitucional no Brasil para poder inserir o domingo aí como um dia para preservação da natureza e controle dos efeitos climáticos também. Ficarmos atentos a tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Notícias de Aveiro, que é uma notícia de Portugal. Uma cidade viva e sem carros. É o mote para mais uma edição dos Domingos Verdes. Então já tem acontecido com frequência em alguns lugares do mundo. Vimos lá na cidade de Bruxelas, agora temos visto aqui em São João da Madeira, lá em Portugal, a promoção desses Domingos Verdes, né? Domingo de preservação da natureza. Mais uma informação, Eclésia. Igreja, a luta pelo domingo livre de trabalho, mais do que justa, é necessária. Então, há uma promoção de que o domingo é um dia de descansar do trabalho laboral, do trabalho do dia a dia. Satanás, ele tem colocado, tem inserido o domingo na mente das pessoas, tanto no meio religioso quanto no meio secular. Ele tem usado seus agentes para doutrinar, educar as pessoas a aceitarem o domingo como um dia especial, um dia em que deve ser guardado, quer seja pela via religiosa ou pela via secular. E isso vai levar as pessoas, na sua maioria, a aceitarem o domingo. Haverá ainda um grupo de pessoas que não vai aceitar, assim, de primeira mão. Essas pessoas, a lei dominical ela será impositiva, o domingo será impositivo. E por isso que nós vemos em Apocalipse 13, no verso 16, o símbolo da mão. A gente vê lá o simbolismo de que o sinal da autoridade de Roma, o domingo, será colocado na mente das pessoas na fronte, ou seja, as pessoas vão aceitar de forma consciente, mas também o domingo será colocado na mão, ou seja, tem pessoas que vão aceitar o domingo porque elas serão levadas a aceitar. Por meio de quê? De restrições. Elas vão ficar com medo, né, de lhes faltarem as coisas. É o que a gente vai ver logo mais à frente. E por esse motivo elas vão acabar aceitando. E aqui, nessa questão da forma impositiva, diz assim o texto: o domingo será imposto como lei, utilizando os critérios religiosos e seculares que nós acabamos de mencionar, né? Aos que não obedecerem serão impostas sanções e, por medo de lhes faltar algo, aceitarão o sinal da autoridade de Roma. E aqui nós temos um texto de Ellen White, no seu livro Profetas e Reis, páginas 183 e 184, ela diz o seguinte: Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Então aqui Ellen White ela fala que Satanás está falando que muitas pessoas, por medo de que lhes faltem as coisas, por causa das restrições que serão impostas àqueles que não aceitarem a lei dominical, essas pessoas elas vão acabar cedendo e aceitando a lei dominical. Depois de vermos esse primeiro ponto, né, agora nós vamos para o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é como os governos da nova ordem mundial conseguirão monitorar, controlar e aplicar sanções às pessoas. E aqui eu tenho pelo menos duas tecnologias que eu mencionei na palestra anterior, mas que eu quero aprofundar com vocês neste momento. Então as tecnologias, pelo menos duas delas, que serão utilizadas pelos governos para
controlar, né, para monitorar, controlar e aplicar as sanções às pessoas serão a identificação digital e o dinheiro digital, a CBDC. A primeira ferramenta aqui, nós temos algumas informações importantes, que é a identificação digital. E olha o que esses jornais dizem. Forbes, 2023, o ano em que as identidades digitais se tornam populares. Então, esse jornal está dizendo que o ano de 2023 é o ano em que as identidades digitais estão sendo espalhadas por todo o mundo. Os governos estão adotando em massa essa ferramenta e estão colocando essas ferramentas para funcionar dentro dos seus países, e a população, de forma geral, está aderindo a essa ferramenta. Global Government Forum, ID, identidade digital, né, identificação digital. O governo dos Estados Unidos está pronto para lançamento nacional, enquanto a Austrália encontra sua estrela do norte para harmonizar os padrões. Então, os Estados Unidos, a Austrália estão trabalhando aí para terem a identificação digital para a sua população de forma geral. Euractiv, instituições da União Europeia preparam-se para negociar a identidade digital europeia. Então, até a União Europeia também, todo aquele bloco de aqueles países que fazem parte do bloco da União Europeia estão fazendo isso. Biometric, na Ásia, metas ambiciosas de identificação digital, ID, né, digital, acompanham a digitalização. Então, também o continente asiático vai na mesma direção. Bloomberg, JP Morgan, que é uma instituição financeira, testará o uso de reconhecimento facial ou palmar para pagamentos. Essa ferramenta está sendo disseminada por vários países e a tendência é que ela seja predominante, assim como a ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês, que é o dinheiro digital, a CBDC, que é a moeda digital do Banco Central. Eu queria destacar essa ferramenta porque mais de 80% dos países hoje do mundo já tem seus planos pilotos, já tem as suas moedas digital do Banco Central sendo testadas para serem estabelecidas. Então isso é um avanço muito grande. Nós temos aí cerca de 2 anos que essas coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Isso nos faz abrir os olhos e ter a certeza que essas ferramentas serão utilizadas. E a tendência na verdade, não só a tendência, mas o que de fato se quer é que acabe-se com o dinheiro físico e que tenha apenas as CBDCs, porque assim o controle daquilo que as pessoas fazem será maior por parte dos governos. E eles poderão dizer quem vai ter dinheiro, quem não vai, se vai liberar o dinheiro para tal pessoa, se não vai. Então o poder de controle será muito maior. E eu queria destacar aqui algumas informações de pelo menos alguns países que já têm avançado bastante na construção dessa ferramenta da CBDC. Vamos lá. Cointelegraph, Bank of America, diz que a adoção de stablecoins e CBDC é inevitável. Então esse jornal diz aqui, o Cointelegraph, que é inevitável não se ter CBDC. Então a CBDC ela é realidade e ela cada vez mais ela será estabelecida nos governos, nos países, até que exista apenas esse tipo de dinheiro. Livecoins. CBDC pode ser considerado o passaporte universal para a nova economia, diz cofundador do Capital. Mais um aí do jornal Cointelegraph. Moedas digitais nacionais podem substituir as moedas digitais nacionais da CBDC, tá? Moeda digital do Banco Central. Podem substituir o dinheiro completamente, segundo o Bank of America. Investing.com. Euro Digital. Banco Central da Espanha aprova piloto de CBDC europeia. Então você vê a Espanha fazendo testes com CBDC. E aqui eu quero mostrar também nessa informação aqui, seguinte, do Cointelegraph, mais alguns países que já estão desenvolvendo as suas CBDCs, tá? Vamos lá. Bancos centrais de Israel, Noruega e Suécia
fazem parceria com o BIS para explorar pagamentos de CBDC. Índia e Emirados Árabes Unidos vão explorar a ponte CBDC para facilitar o comércio e remessas sem USD. Banco do Japão lançará projeto piloto de CBDC antes de maio. Nigéria proíbe saques semanais em dinheiro acima de $225 para forçar o uso de CBDC. A gente tem até governos agora forçando as pessoas a não pegarem dinheiro físico, né? Então eles estão limitando o saque de dinheiro físico. Rússia lançará piloto de CBDC com participação de empresas e consumidores em abril. Banco Central Australiano lançará piloto de sua CBDC nos próximos meses. Vocês veem a quantidade de países que estão adotando, né? CBDC. Fintech Global. França e Luxemburgo concluem projeto de CBDC. E aí nós temos mais algumas informações. Jornal Exame. Comitê da Câmara nos Estados Unidos decide que dólar digital, que é o CBDC, né, é necessidade unânime para competir com a China. E aqui uma informação do Senado Federal Brasileiro, tá? Preste atenção nessa informação. O Banco Central do Brasil, né, planeja lançar até 2024 Real Digital, já foi lançado. Será uma CBDC, Central Bank Digital Currency, moeda alternativa, mas com o mesmo valor do dinheiro tradicional que levamos na carteira. Preste atenção aqui nessa informação. A diferença entre a moeda atual, que é o dinheiro físico que nós temos, e o real digital, que é a CBDC, é que o CBDC, a moeda digital, não poderá ser convertido em cédulas. Então preste atenção. Suponhamos que eu tenho uma dívida com você e eu digo a você que vou te pagar em CBDC. E eu te pago em CBDC. Esse dinheiro que eu te paguei em CBDC, que está na sua conta, você não pode pegar ele e sacar como dinheiro físico. Você só vai poder utilizá-lo de forma digital, com transferência digital. Entendeu? Então, seguindo nessa linha de pensamento, é isso que os governos eles farão no futuro. Eles vão levar as pessoas a utilizarem a CBDC a ponto de que, no futuro próximo, o dinheiro físico ele acabe sendo inútil e não seja mais utilizado. Então vamos lá. O cidadão receberá códigos gerados pelo Banco Central indicando os valores. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais BIS, mais de 80% dos bancos centrais do mundo estão desenvolvendo moedas digitais. Foi o que nós mencionamos anteriormente. Queria ler um texto aqui com vocês, já caminhando para o final. Diz assim: quando a lei dominical for promulgada e estabelecida, haverá 3 grupos de pessoas. Preste atenção nesses grupos. Primeiro grupo de pessoas, os que aceitarão de forma consciente. São aquelas pessoas que foram doutrinadas a aceitarem o domingo por questões religiosas ou socioeconômicas, ambientais e climáticas. Segundo grupo de pessoas, os que aceitarão de forma impositiva. São aqueles que, em um primeiro momento, farão oposição à lei dominical, mas quando forem impostas sanções contra eles, cederão e ficarão do lado dos poderes humanos. Só que haverá um terceiro grupo de pessoas. Eles não aceitarão de forma alguma a lei dominical. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aí nós temos um quadro com essa ilustração. A maior parte das pessoas vão aceitar o domingo de forma consciente. Haverá um grupo que vai aceitar, né, de forma impositiva. No primeiro momento vão se opor, mas depois vão aceitar. Mas haverá o terceiro grupo que não aceitará a lei dominical de forma alguma. No final das contas, nós teremos apenas 2 grupos de pessoas. Os adoradores da besta, ou adoradores do poder papal de Roma, que vão observar o domingo, vão obedecer essa lei dominical, e o grupo menor, que será os adoradores de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus, aqueles que vão continuar sendo fiéis a Deus, observando e guardando o sábado bíblico. E eu queria encerrar essa palestra lendo um texto muito importante de Apocalipse capítulo 7, verso 9, 10, que é João dizendo, depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Agora eu queria ler com vocês o verso 13 ao 17. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? João respondeu: Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Que extraordinário, né? Essa visão que João teve. João teve a visão do povo de Deus, daqueles que permaneceram fiéis no tempo de angústia, naqueles dias onde a lei dominical será imposta. João viu aqueles que permaneceram fiéis mesmo diante da provação, da perseguição, mesmo diante da restrição de não ter dinheiro para negociar e tiveram que ir para os montes, ir para lugares afastados para produzirem seu próprio alimento. Às vezes passaram necessidade, não tiveram o que comer, tiveram que ter paciência e esperarem a hora certa da vinda do seu Senhor. João viu essas pessoas e viram a recompensa que elas receberam ao estarem com Jesus ali no céu. João viu o remanescente povo de Deus. Será que ele me viu? Será que ele viu você nessa visão? Eu espero que ele tenha visto, que nós possamos estar preparados para esses últimos eventos, inclusive para esse evento que faz parte dos últimos eventos, que é a lei dominical. A única maneira de passarmos e sermos vitoriosos nesses últimos eventos é pelo poder, pela força, pela sabedoria que Jesus vai nos dar. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Se Ele não estiver conosco, se Ele não nos der a capacidade, a força, o poder necessário, nós não conseguiremos passar por tudo que virá. Que eu e você estejamos preparados, unidos com Cristo, recebendo as virtudes dele, para vencermos tudo aquilo que está por vir nesses dias tão difíceis. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por mais esta palestra, por nos ensinar, iluminar a nossa mente a respeito da lei dominical que faz parte dos últimos eventos. Dá-nos força, dá-nos poder, nos dá a capacidade para estarmos preparados para tudo aquilo que virá. Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, queremos entregar as nossas vidas nas suas mãos, para que o Senhor nos conduza a ficarmos de pé diante desses últimos eventos e aguardarmos a sua breve volta. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Até logo, meu amigo. Eu te aguardo na nossa próxima palestra.